Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem. Que prazer estar novamente no seu televisor. Mais um programa e nós temos a imensa alegria de dizer que neste programa você vai ouvir uma palavra de um pastor muito querido. Ele é pastor de nossa igreja em Duque de Caxias e ele é, assim, uma pessoa em que todos amam, porque ele tem um coração maior que o tórax. O pastor Davi Silveira. Logo depois nós teremos uma entrevista e logo depois vocês vão ouvir o pastor Davi trazendo uma mensagem para você. Ligue para nós. Há um telefone que vai aparecer na sua telinha que você deve ligar para que nós possamos entrar em contato, orar por você. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, queridos. Bom dia. Eu sou o pastor Davi Martins, da Igreja Maranata, na Ilha do Governador. Você está vendo algumas imagens de uma de nossas reuniões. Nós estamos situados ali na Estrada do Galeão, número 1121, na Ilha do Governador. A Maranata da Ilha é uma igreja alegre, abençoada e muito feliz. Nossos cultos acontecem sempre às quintas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 10 e às 6 horas da tarde. Eu quero receber você, falar com você e dar um abraço em você. E trazer uma palavra da parte de Deus para você, que pode mudar e restaurar a sua vida. Maranata, 40 anos abençoando você. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje aqui o nosso bate-papo vai ser um pouco diferente. Vai ser uma troca de opiniões entre a Adriane Pires Maia, dentista, envolvida com missões na nossa igreja, também no trabalho da juventude, e eu, arquiteta, também pastora, vamos estar falando sobre meio ambiente, muito próprio dessa semana e da participação e da responsabilidade da igreja nesse movimento. Como muitos telespectadores sabem, o Rio de Janeiro está todo envolvido num evento chamado Rio Mais 20, que na realidade é um evento que quer falar de meio ambiente e de desenvolvimento. Como isso pode acontecer, como o desenvolvimento pode acontecer respeitando o meio ambiente. Essa palavra difícil aí que todo mundo fala hoje, que é sustentabilidade. E paralelo a isso, está havendo um movimento que a gente vai bater um papinho com a Adriane sobre isso. Não somos ecologistas, não somos ambientalistas, nem especialistas, sociólogas, para falar desse assunto. Nós estamos falando aqui do ponto de vista da igreja como cidadãos que somos, como pessoas que têm uma responsabilidade com o nosso lar, que se chama Planeta Terra. Tudo bem, Adriane? Tudo bem, tudo jóia. É um prazer poder falar hoje sobre esse assunto tão atual, mas tão antigo também, né? É verdade. Deixado por Deus para a gente desde o Gênesis. É verdade, né? Então, afinal de contas, o homem foi colocado num jardim. Exatamente. Colocou Deus, o Senhor, o homem no jardim e orientou que ele guardasse e cultivasse. É verdade, né? isso. Adriane, paralelo a todos esses eventos, está havendo um evento que se chama Igrejas Eco-Cidadãs. Isso. Quer dizer, já até aconteceram algumas atividades. Isso. O que é Igreja Eco-Cidadã? A Igreja Eco-Cidadã, na verdade, ela foi criada no passado para aproveitar exatamente o movimento que está acontecendo agora, em virtude da Rio Mais 20, para mobilizar as igrejas em prol desse assunto. Então, foi um esforço interdenominacional e também reunindo várias instituições, como a FALE, a RENAS, a Visão Mundial, a Revista Ultimato. Instituições evangélicas, cristãs. Que viram uma ótima oportunidade para introduzir o assunto na igreja, trazendo as bases bíblicas desse mandato cultural, dessa ordem de Deus para cuidarmos do nosso meio ambiente, dentro do contexto do nosso dia a dia. Avivando esta responsabilidade. Isso mesmo, avivar aquilo que já é conhecido através da palavra. Adriane, a Maranata andou participando aí de alguns eventos, junto com outras igrejas. Exatamente. Atitudes práticas. Exatamente. Quais foram essas atitudes? Então, ano passado, nós tivemos o nosso congresso de missões aqui na Igreja Maranata
E de uma forma pedagógica, o cálculo foi realizado e aí a gente viu quantas mudas precisariam ser plantadas para anular a emissão de CO2 no seu evento. E aí a juventude, ela foi à comunidade do Borel, que é uma comunidade vizinha à Igreja da Tijuca, nossa aqui. Fomos com os jovens ali com as mudas nativas e reflorestamos uma encosta que havia sido toda devastada na chuva de janeiro de 2010, inclusive vitimando 5 pessoas. Então isso foi uma atitude pedagógica e também prática, reflorestando uma localização que antes era de alto risco. Outra atividade, essa sim, realizada através... Agora mais próxima. Foi agora, mês passado, através do colegiado das igrejas ecocidadãs. Então, nós tínhamos ali pessoas de várias igrejas, inclusive da Maranata. Fizemos uma caminhada pela praia do Arpoador, Ipanema. Foram crianças, adultos, velhos, assim, todas as idades. Estávamos ali reunidos com muita alegria para orientar as pessoas da praia a respeito do seu papel, do cuidado com o lixo. Fizemos catação também na praia, separando o lixo orgânico, o lixo que poderia ser reciclado. Distribuímos umas sacolas biodegradáveis, sacolas ecologicamente que não trazem nenhum problema, né, para o nosso meio ambiente, e orientamos os banhistas a que colocassem o lixo nessas sacolas e depois da sua praia colocassem ali adequadamente na Conlurb, naquela lata da Conlurb. Então foi um momento de educação, de levar esse conceito e de mostrar para as pessoas também que a igreja se importa e ela está ativamente agindo em prol do nosso meio ambiente. Está participando da sociedade, né? Isso mesmo, nós estamos participando da Agora, sociedade. de uma certa forma, você não acha que esse nome ecocidadã é uma redundância? Com Porque certeza. o Evangelho nos ensina todas essas atitudes isso mesmo. ecológicas Isso. e o Evangelho nos ensina a ter cidadania também. Isso mesmo. Inclusive, isso foi um motivo de debate entre nós, desse colegiado de igrejas ecocidadã, que, na verdade, é redundante falar igreja ecocidadã. Mas, infelizmente, Cláudia, a gente vive um momento onde a igreja cristã ela se desviou um pouco desses princípios do evangelho simples e do evangelho limpo, claro. Se contaminou. Bíblico. Sim. E como a proposta... tantas vezes a gente via que o povo de Deus acabava se contaminando com alguma coisa que não era do agrado de Deus, não é? A igreja luta com a pregação contra o pecado, né? E, de certa forma, a igreja hoje em dia também tem se contaminado com esse vírus do consumismo. Exatamente. Né? Então, o momento foi trazer para a igreja esse conceito bíblico e confrontando mesmo o cristão a pensar sobre as suas formas e medidas de viver, sobre o que a gente tem consumido, como a gente tem descartado o nosso lixo, né? E a gente vê uma espiritualidade cristã hoje muito influenciada pela questão do consumismo. A gente vê hoje pessoas indo a igrejas querendo consumir Deus, consumir as bênçãos de Deus, mas não querendo servir, não querendo compartilhar. Verdade, principalmente nesses chamados movimentos neopentecostais. E enquanto o cristianismo, ele fala de uma mensagem que a base é amar o próximo, a base é compartilhar. Servir a Deus e ao próximo. Exatamente. Então, esse movimento, ele busca do cristão essa reflexão, né, do serviço ao próximo e do respeito ao meio ambiente, do respeito à terra que Deus criou e que Ele ama. A palavra de Deus fala que do Senhor é a terra e toda a plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Não existe nada mais ecologicamente correto do que ama o teu próximo como a ti mesmo, não é? Verdade. Se você ama o próximo, você preserva a água, você não polui, você pensa naquele que ainda há de vir, como a oração que Jesus fez ali com os discípulos em João, que ele disse, orando ao Pai, disse, eu não oro somente por estes, eu oro ainda por aqueles que hão de vir, não é? Quer dizer, Jesus aí ensina a gente a olhar longe. Olhar à frente, olhar à frente. Tem um texto, Adriane, que eu acho muito interessante, do apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 27, em que Paulo está na prisão. E ele escreve aos Filipenses o seguinte, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho
de Cristo. Ou seja, não importa o que aconteça com ele, que de certa forma era o mentor, o orientador da igreja em Filipos, sejam bons cidadãos. Isso. Tem Vivam um jeito de de viver. maneira digna do Evangelho. Isso. Tem um jeito de se viver o Evangelho. E a palavra de Deus nos mostra isso o tempo inteiro, né? E essa reflexão, ela precisa de ser feita hoje. A gente pode tomar medidas simples e pequenas no nosso dia a dia. E isso vai repercutir tanto trazendo mais justiça social, quanto trazendo também mais sustentabilidade, trazendo um ambiente agradável e viável a todos. Você falou em justiça social, é um princípio aí cristão fundamental. A gente pode dizer que o grande pecado dessa sociedade que tem levado à degradação seria esse, o egoísmo, a cobiça, exatamente, enriquecer não importa como, e a falta de responsabilidade mesmo e de amor com o próximo. Isso. Se você enriquecer, mesmo que você esteja degradando ou você vai causar um prejuízo à natureza, não importa, o que você quer é enriquecer. Então, de certa forma, essa situação que a gente vê por aí é fruto do pecado, da queda do homem. Exatamente. Uma decisão que o homem tomou lá no Éden e que começou a viver, então, dessa forma. Mas nós que fomos reconciliados em Cristo Jesus, né, somos nascidos em Cristo Jesus, temos um jeito de viver diferente. Com certeza. E aí a gente precisa de entender que o contrário de que furtar não é deixar de furtar só, mas é também compartilhar, como fala o próprio apóstolo Paulo. E que a gente tem que cuidar das pessoas e cuidar daqueles que estão ao nosso redor e cuidar também do nosso ambiente. Até porque quem sofre mais isso que eu ia falar. com isso? Quem é que sofre mais com esse desequilíbrio? Então, mais uma vez, quem sofre mais são as classes sociais, os pobres, as pessoas que estão à margem dessa conquista econômica que o desenvolvimento desenfreado tem trazido. Então, quando nós temos chuva demais, quem sofre, as casas de quem são derrubadas? Na maioria das vezes dos pobres. Quando nós temos, como temos agora no Nordeste, um momento de muita escassez de água, quem sofre novamente são os pobres. E o Senhor convoca a igreja para lutar em favor deles, né? E nós, como igreja, nos posicionamos assim. Não é só orar. Não, orar é agir. importante, Orar e agir. Orar pelas necessidades do nosso país, da nossa cidade, mas é importante que a gente também tome atitudes até de cobrar socialmente, politicamente, com certeza. Nós fizemos das autoridades. Isso. Nós fizemos isso. Esse encarte aqui foi um encarte de uma petição pública desenvolvida pela Rede Falha, apoiada pelas igrejas ecocidadãs. A Maranata, inclusive, participou bastante, os membros, praticamente todos, assinaram essa petição, onde faz exatamente pressão junto ao governo para que tome decisões e medidas de políticas públicas que visam a sustentabilidade. Então, o cristão ele não pode viver como que no mundo paralelo espiritual. Não, nós temos que ser sal. E sal salga a terra. Nesse sentido, Adriane, cada cristão que nos assiste, ele pode, na sua vida prática, diária, com seus filhos, ensinar pequenas coisas. A minha neta, quando tinha 4 anos, e eu com ela estava escovando os dentes para dormir, e de repente eu deixei a torneira aberta da casa. Ela disse, não pode, vovó. Eles são bem... Você vai acabar com a água do mundinho. Então, de certa forma, ela estava ali me ensinando. Os pais precisam ensinar os filhos nessas situações. Não jogar papel no chão em hipótese alguma. Não é? A ser envolvido com alguma causa social. A igreja não pode ficar só fechada nas suas 4 paredes. Uma igreja saudável precisa se envolver em alguma causa social de reabilitação, de pessoas menos favorecidas ou envolvidas com drogas. E isso precisa ser ensinado aos nossos filhos, que aquele recurso que Deus te dá, financeiro, está certo que você aplique na sua igreja, tá? Como um dízimo, uma oferta, mas você também precisa se envolver financeiramente em alguma obra social. É verdade. Aquele que trabalha, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para ter com que compartilhar. Nos valores do reino de Deus, o contrário de não furtar é compartilhar. São valores cristãos. São valores cristãos. Se o mundo adotar estes valores... se eles soubessem, nós precisamos de ensinar e dar essas respostas. É verdade. Por isso que a igreja está aqui
para pregar a mensagem do novo nascimento que Jesus pregou a Nicodemos. Que é linda. Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, que nasça um novo homem regenerado, que não o homem que nasceu de um homem e de uma mulher, mas um homem que nasceu do Espírito Santo. E esse homem, então, ele vai ter o seu coração inclinado para o próximo, inclinado para as necessidades da sociedade, e aí é o jeito que a igreja pode realmente abençoar o planeta Terra também, é continuar pregando o maravilhoso Evangelho de Jesus. É isso mesmo. Esse transforma o coração do homem. Eu já vi gente dizer o seguinte: depois que eu tive um encontro com Jesus, eu não tive mais coragem de jogar um chiclete no chão. Isso verdade, é lindo. É lindo. E é uma alegria também para nós saber, como igreja, a nossa igreja, durante mais de 30 anos, nós alugamos um auditório no centro da cidade, o auditório da BI. E as próprias pessoas ali que tomavam conta do auditório costumavam dizer: olha, vocês saem desse auditório, nós podemos alugar o auditório no dia seguinte, de manhã cedo, imediatamente, porque não se encontra um pedacinho de papel no chão, nenhum pequeno lixinho. Quer dizer, é a igreja procurando viver a sua cidadania como o Evangelho de Jesus Cristo ensina. É isso mesmo. E, Claudete, eu queria fechar fazendo um convite também a quem ficou interessado sobre o assunto e é cristão e nunca ouviu falar sobre essa relação do cristianismo e a sustentabilidade. No domingo, às 18 horas, nós vamos ter um culto onde a gente vai estar falando sobre isso. A gente vai estar celebrando a Deus, vai estar ali cultuando ao Senhor e levando esse ensinamento. Então, acho que vai ser interessante. Vai aparecer aqui na sua telinha o nosso endereço, vai acontecer na Tijuca, nesse próximo domingo, agora, às 18 horas. E venha estar conosco, traga seus filhos, venha aprender valores de Jesus que transformam a sua vida e ajudam também a preservar o nosso planeta. É isso aí. Obrigada, Adriana. Nada, foi um prazer. Continue ligados, o programa ainda não terminou. Você vai escutar uma mensagem maravilhosa sobre esse Jesus, que ele é bênção integral em todas as áreas da nossa vida, as áreas econômicas, a área física, espiritual. Continue ligado e, se precisar, ligue para nós. Tem um grupo aqui que terá muita alegria em receber a sua ligação. Olá, pessoal. Deus abençoe vocês. Meu nome é Davi Silveira, pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata. E eu quero compartilhar com você hoje um dos salmos que eu tenho uma paixão muito especial por ele. Salmo de número 139, do versículo 1 ao versículo 14, assim está escrito: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Que salmo maravilhoso! Salmo 139, verso de 1 ao verso 14. O salmista está celebrando, sabe o quê? Ele está celebrando o senhorio de Deus sobre a sua vida. Eu quero falar sobre isso com você nesta manhã. O senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Ele é senhor de sua vida. Ele é dono de sua vida. Saiba de uma coisa: não há nada em sua vida
que saia do controle, que saia da orientação, que saia das vistas do Senhor, Criador dos céus e da terra. O salmista chega a dizer o seguinte: olha, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Eu não sei o que você pensa de você, eu não sei como você se autodefine, mas o salmista disse: visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Você foi formado, você foi formada de uma forma assombrosamente maravilhosa. Deus te formou quando você ainda estava no ventre de sua querida mamãe. Deus te deu forma. Por isso, eu quero dizer para você, não importam as suas lágrimas, não importa a sua dor, a sua agonia. Eu não sei o quão difícil tem sido a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você: existe um Deus nos céus que está não apenas olhando para você, mas Ele está contando os seus passos. Preste atenção. O Salmo 56, versículo 8, o salmista diz assim: olha, contaste os meus passos quando sofri perseguições. É uma boa notícia que eu quero dar para você. Apesar das perseguições sociais, das perseguições da vida, quem sabe perseguições no seio familiar, apesar das perseguições da vida, o Senhor Deus manda te dizer isso. Ele tem contado os seus passos. Isso não é maravilhoso? É verdade que nós não temos a mínima ideia de quantos passos nós damos num dia, em 24 horas. Mas Deus, Ele conta os seus passos. Ele sabe exatamente a quantidade de passos que você, porventura, tem andado até meio-dia, 2 da tarde, até você ir para a sua cama. Ele conta os seus passos. O salmista diz isso. Salmo 56, 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Deus, além de contar os seus passos, além de saber por onde você anda, além de conhecer suas angústias, além de conhecer seus dramas, Ele recolhe as suas lágrimas no seu odre. Algumas Bíblias diz odre, outras diz odre. Não importa. O importante é o seguinte, que o odre era um recipiente destinado a guardar líquido precioso. Vou repetir. O odre era um recipiente destinado a guardar líquido precioso. Aí o salmista vem e fala: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? A resposta é óbvia: sim. Sabe por quê? As tuas lágrimas escrevem no livro de Deus. Além de estar à sua frente, sobre a sua cabeça, por trás de você, ao seu redor, Ele conta os seus passos e, como se não bastasse, o Senhor Deus enxuga as suas lágrimas. Isto é simplesmente fantástico. Não apenas nos momentos de alegria, não apenas nos momentos festivos, mas principalmente nos momentos de dor e angústia. Lá está o Senhor, contando os meus passos e enxugando as minhas lágrimas. Isaías, capítulo 38, tem uma experiência fantástica de um rei chamado Ezequias. Ele ficou doente, adoeceu para a morte. E Deus usa o profeta Isaías falando assim: olha, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A sentença de morte foi dada por Deus, através do profeta Isaías. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Porém, Ezequias colocou o rosto na parede e o texto bíblico diz assim, e chorou muitíssimo. Ele encosta o rosto na parede e começa a chorar muitíssimo. Deus diz assim para Isaías: Isaías, volta lá e dize a Ezequias: vi as tuas lágrimas e ouvi as tuas orações. Isto não é maravilhoso? Deus viu as lágrimas e Deus ouviu as orações. Eu quero dizer isso profeticamente para você. Eu quero dizer isto profeticamente para você. Deus está ouvindo as tuas orações e Ele está enxugando as tuas lágrimas.
nem tudo está perdido. Ele está ouvindo as suas orações, ele está enxugando as suas lágrimas. Por isso, o salmista celebra de uma forma fantástica, dizendo isso: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele te sonda, ele conhece a tua casa, ele conhece o teu coração, ele conhece as tuas insônias, ele conhece as tuas amarguras, ele conhece as suas crises existenciais. O Senhor conhece não apenas as suas crises, ele conhece as minhas crises existenciais. Ele sabe muito bem as interrogações que vêm à minha cabeça quando eu coloco a cabecinha no meu travesseiro. Ele conhece os meus dramas, ele conhece as minhas agonias, ele conhece as minhas dores, ele conhece os meus desesperos. Por isso, eu quero dizer nessa manhã para você que nem tudo está perdido. Ligue para um de nossos telefones. Um deles é 2567-7770. Alguém vai orar por você. Alguém vai chorar com você. Alguém vai derramar lágrimas com você e por você. Certamente Deus agirá em seu favor. Sabe por quê? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Ele conhece seus passos. Ele conhece sua vida, conhece suas interrogações, conhece seus anseios, seus desejos. Por isso, ele tem capacidade, ele tem poder para suprir cada uma de suas necessidades. Guarde essa palavra no seu coração. Deus deseja mudar a história de sua vida nesta manhã. E eu quero encerrar fazendo uma oração por você. Meu Deus, há homens e mulheres, moços e moças, nos ouvindo através dessa emissora, Senhor. Enxuga as lágrimas, meu Deus, ampara as lágrimas, sara a alma, conta os passos e ajuda em cada drama na vida. É meu desejo, é minha oração, meu Deus, em nome de Jesus. Meu nome é Davi Silveira, me despeço dizendo que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, bom dia. Eu sou o pastor Rômulo, da Maranata do Meia. Você está recebendo aí algumas imagens da nossa igreja. A Maranata do Meia é uma igreja abençoada, uma comunidade que louva a Deus com alegria. E eu gostaria de fazer um convite muito especial a você e a sua família para estarem conosco numa de nossas reuniões que acontecem às terças e quintas, 7h30 da noite, e aos domingos, pela manhã às 10 horas e à tarde às 18 horas. Vai ser uma alegria recebê-lo para que você possa louvar a Deus conosco, junto com a sua família. Certamente Deus vai abençoar você, o seu coração. Nós aguardamos por você. Maranata, 40 anos abençoando você. Deus te abençoe. Então, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, com Ele eu andarei. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Rei.